Cláudia, primeiramente, muito obrigado pela sua disponibilidade, né, de estar participando conosco para a gente falar desse assunto, né, imigração, deportação, considerando ali o contexto atual, né, dos Estados Unidos e esse retorno de pessoas, principalmente para o Brasil. Nessa política de imigração lá nos Estados Unidos, o que está acontecendo para quem não está muito por dentro do assunto? Após a posse do novo presidente Trump, várias medidas foram anunciadas, como um novo pacote de medidas para lidar com a quantidade de imigrantes dentro do território dos Estados Unidos da América. Como já era esperado, o governo Trump anunciou medidas bastante restritivas, né, e que impactam diretamente nos direitos das pessoas, e em especial no direito à mobilidade humana. Então, isso está atingindo diversas pessoas que se encontram lá, na qualidade de imigrantes, e por isso a adoção das medidas para deportar essas pessoas aos seus países de origem. O que nós percebemos em relação a este contexto da imigração nos Estados Unidos é que, na maioria das vezes, as decisões, elas são tomadas com base num critério bastante restritivo, de um governo bastante rigoroso em relação à permanência de imigrantes nos Estados Unidos, mas, para começar, eu acho muito importante deixar claro que não é recomendado levar, levar essa situação sob o viés de que todos os imigrantes são ilegais. É importante pensar que, apesar de algumas pessoas serem indocumentadas ou terem entrado regularmente, terem se tornado irregulares sob o ponto de vista documental depois, não confere o direito ao governo de considerá-las como pessoas e criminosas e que estão desrespeitando a lei. Ao que parece, todas estão sendo consideradas como dentro da mesma categorização, não gosto de usar muito essa expressão, mas é o que parece que nós estamos vendo. Estão sendo consideradas todas como ilegais, sem que a análise do caso de cada uma delas seja feita de maneira pormenorizada e individualizada. Então as medidas são tomadas em massa, né? Ou seja, envolvendo um grande número de imigrantes, sem que os direitos daquelas pessoas sejam consideradas individualmente. Cláudia, essa semana, né, o governo anunciou um centro de acolhimento aqui em Minas Gerais, né, para essas pessoas que estão sendo deportadas. Qual que é a importância disso? É muito importante que o governo brasileiro tenha um olhar empático e sensível em relação à situação dessas pessoas que estão retornando ao Brasil nesse momento, porque o que nós temos de considerar é que muitas dessas pessoas não estão nos Estados Unidos há 6 meses apenas. Então, há casos de pessoas que estavam lá há 30 anos, há mais de 30 anos. Então, essa pessoa construiu uma vida lá e, obviamente, que ela não perderia os laços familiares no Brasil, mas ela não tem mais um emprego no Brasil, ela não tem mais moradia no Brasil. Então, é necessário que este centro tenha esse olhar para reinserir essas pessoas dentro do contexto nacional, não é? Porque, apesar de muitas delas, como eu disse, terem o apoio de suas famílias, elas vão precisar, né, ser reinseridas dentro do contexto brasileiro, no que diz respeito ao acesso aos seus direitos sociais, novamente, trabalho, moradia, educação, lazer, seguridade social em sentido amplo. Então, realmente louvável que o governo brasileiro tenha adotado essa postura. E o que que a gente pode dizer ali das condições, né, consideradas degradantes, né, que justamente foram questionadas pelo Brasil nessa chegada, né, do pessoal? O que que pode ser feito? Nós pudemos presenciar, né, a forma como essas pessoas foram tratadas, né, pelo governo americano, e eu vou tecer algumas considerações em relação a essa questão para esclarecer, né, as pessoas que vão assistir depois.
Eu volto um pouquinho à nossa fala inicial, onde eu explicava um pouco a diferença entre imigrantes ilegais, irregulares e indocumentados, apenas para reforçar, há várias tendências e teses, né, em relação a essa questão. No meu caso, sou adepta à posição de que nenhum imigrante é ilegal, mas que nem qual deles, em qual categoria? O imigrante que é um imigrante involuntário, aquela pessoa que se desloca do seu país de origem para um outro país de destino que não é o seu país de sua nacionalidade, em busca de melhores condições de vida, e ela o faz por razões alheias à sua vontade. Por exemplo, porque ela está fugindo de conflitos armados, de perseguição política, porque ela pertence a determinados grupos, enfim. Então, estas pessoas merecem um olhar diferenciado, porque elas não estão migrando voluntariamente, como uma pessoa escolhe migrar para trabalhar, para estudar, ou porque casou com uma pessoa de outra nacionalidade. Então, essas pessoas estão em busca de sobrevivência. Nesse sentido, seria a revitimização dessas pessoas, considerá-las ilegais. Por quê? Seria muito difícil você exigir que uma pessoa fuja do conflito em Gaza e pare para pensar, para voltar para sua casa, para pegar seus documentos e para passar num consulado para pedir uma autorização de entrada num país de destino, porque ela está numa situação disruptiva, desesperadora, de precisar salvar a sua própria vida e dos seus familiares. Portanto, nós não podemos, neste caso da migração involuntária, dizer que essas pessoas são ilegais, porque nós estaríamos praticando a revitimização desses seres humanos. Eles não estão analisando este fluxo migratório sob o viés social. Então, eles estão analisando como uma questão de segurança nacional. Então, essa é uma questão importante a ser levada em consideração neste contexto. Porque isso ficou refletido na situação daquelas pessoas que foram deportadas para o Brasil, que estavam algemadas nas mãos e nos pés, com roupas de prisioneiros, né? Então, fica evidente a postura do governo americano em considerar essa questão sob o viés da securitização de fronteiras, quando, na minha visão, com todo respeito às posições contrárias, essa é uma questão que precisa ser levada em consideração, ser analisada sob um outro viés, sob o viés dos direitos humanos, da proteção dos seres humanos e da dignidade da pessoa humana. Sendo assim, nós podemos concluir que não era necessário algemar aquelas pessoas, porque elas não são criminosas, e como eu disse, seguindo a minha postura, a minha visão e a minha teoria, elas não são ilegais, né? Ou elas estavam indocumentadas ou irregulares. Esse é um detalhe importante que a gente tem que considerar. Portanto, tudo aquilo para chamar atenção e expor as pessoas, e algemá-las e tratá-las de maneira degradante, isso é totalmente desnecessário, porque elas já estavam sob o poder da autoridade pública americana, já estavam entregues a essa autoridade e não tinha nenhuma ameaça de oferecerem resistência, fuga ou violência, né? Enfim, então, é muito degradante, a pessoa está sendo exposta a uma situação de desumanização, mas isso já era esperado diante da postura do governo, diante dessa questão, mas, evidentemente, nós condenamos, né, se podemos dizer, afirmar que condenamos e que podemos condenar, nós condenamos essa postura dos Estados Unidos, porque foi totalmente desnecessária. Ver os brasileiros chegando no Brasil dessa forma, realmente é bastante triste e revoltante sob o ponto de vista da concretização e da proteção
dos direitos humanos. Uma outra questão que é importante considerar nesse aspecto é que nós não estamos dizendo que os países de destino não tenham o direito de analisar a condição jurídica daquelas pessoas que pretendem adentrar aos seus territórios. Naturalmente que os países vão fazer isso. É, inclusive, importante para efeito de segurança. Imagine você, uma criança que migra desacompanhada, isso é muito comum nos dias de hoje. Ela precisa adentrar ao território, ser identificada, ela precisa ser protegida contra todas as outras vicissitudes dessa situação que as colocam em vulnerabilidade. Então, obviamente, os países precisam fazer esse trabalho, mas precisam oferecer a essas pessoas o acesso ao devido processo legal e não considerá-las previamente como criminosas. Então, ouvir a pessoa, a sua manifestação de vontade, eu solicito o reconhecimento da minha condição de refugiado. Isso é importante que a pessoa saiba quando ela vai para outro país. Ela precisa verbalizar esta vontade e preencher todos os formulários que são criados pelos estados, né, que os estados a expressão do direito internacional, mas para que as pessoas entendam, os países. Os países vão criar todas as suas regras, as suas leis, seus formulários, não tem problema. Nós sabemos que essas regras existem, elas devem existir para efeito de segurança, mas as pessoas precisam ter acesso a este devido processo legal. Ou seja, eu preciso ter o direito de pedir o que é o meu direito. E o Estatuto dos Refugiados, de 1951, garante que as pessoas que estejam inseridas naquelas hipóteses tenham o direito de pedir, né, o que é considerado o seu direito, porque migrar é um direito humano, que está registrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Apesar de muitos estados não se filiarem a essa postura de que migrar é um direito humano, e que, apesar deles terem o direito de promover as leis para a entrada dessas pessoas, eles não podem degradar os seus direitos humanos, não podem desumanizar essas pessoas. Por quê? Existem regras no direito internacional que nós dizemos que, de maneira bem simplificada, são consideradas normas de natureza erga omnes e que estão acima da vontade dos Estados. Ou seja, respeitar o direito humano de migrar é uma postura que todo e qualquer Estado deve ter, apesar de ter o direito de averiguar a situação jurídica daquela pessoa. Compreende? Então, é necessário que tudo isso seja levado em consideração. Com certeza, Cláudia. E a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma recomendação para quem ainda está lá. Qual o recado que você deixa? O que eles devem fazer, né, diante de toda essa situação? E o que a gente pode esperar aí das próximas semanas? Em primeiro lugar, eu diria que essas pessoas precisam procurar o consulado brasileiro nas cidades onde estão. Onde não houver o consulado, procurem a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos da América e requeiram a assistência consular, que é um direito de todo cidadão brasileiro que está fora do Brasil. Também se aproximem das organizações não governamentais que protegem os direitos dessas pessoas deslocadas nesses países, né? Tomem cuidado com os atravessadores, com as pessoas que, infelizmente, neste momento, vão se aproveitar da situação de vulnerabilidade dessas pessoas. Não é necessário se entregar a essas redes paralelas. Basta pedir o auxílio, a assistência consular, o auxílio do governo brasileiro e também buscar o auxílio do Alto Comissariado das Nações Unidas para que os seus direitos possam ser preservados, né? Eu acho que para as próximas semanas nós veremos essa situação se acirrar, né? A questão vai ficar pior ainda para essas pessoas, lamentavelmente. Não quero assustar ninguém, mas eu acredito que o governo brasileiro está atento a essa questão, e também vi nos jornais de hoje a postura do governo brasileiro de que vai tratar essa questão diretamente com o governo americano, devido à situação peculiar do Brasil,
talvez porque muitos desses brasileiros não se encaixem na condição de refugiado, como eu expliquei antes. Então, o Brasil, ao invés de se unir com outros países, preferiu levar o diálogo com o governo americano individualmente para encontrar a melhor solução para trazer essas pessoas de volta para o Brasil. Então, eu tenho muita esperança na postura do governo brasileiro diante dessa questão, mas penso que o governo brasileiro precisa agilizar, né, a adoção de medidas e iniciar imediatamente esse diálogo com os Estados Unidos da América, por exemplo, criando uma sala de situação, para que diariamente nós possamos ter acesso ao que está acontecendo com os nossos cidadãos brasileiros e como faremos para repatriá-los. Então, essa é a minha previsão em relação a essa questão. Dentro dos Estados Unidos da América, eu acredito que as organizações não governamentais que preservam os direitos, buscam a preservação dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, começaram a agir e vão começar a agir. Eu entendo que já houve no anterior governo Trump ações parecidas e na justiça ele perdeu. Eu me lembro bem da entrevista do magistrado, inclusive, que tomou uma medida contra ele naquela época em que ele adotou uma postura em relação à separação das crianças migrantes dos seus pais, né? E eu lembro bem que o juiz disse, olha, ninguém está acima da lei nos Estados Unidos da América. Isso chama bastante atenção, nem mesmo o presidente. Então, eu tenho esperança que a sociedade civil se unirá nos Estados Unidos para proteger os direitos dessas pessoas e a dignidade das pessoas humanas, e a dignidade da pessoa humana. Eu lamento que as pessoas estejam, eu trabalho com migração e pesquiso migração desde 2012, eu já tenho um olhar bastante empático em relação a essa questão, eu lamento que as pessoas estejam com medo, estejam vivendo situações disruptivas neste momento, né? Então, eu presto a minha solidariedade a essas pessoas e digo para que elas tenham cuidado e busquem, em primeiro lugar, a assistência consular do governo brasileiro, lá onde se encontram, tomando muito cuidado para não cair nas mãos das redes paralelas de tráfico internacional de pessoas e de contrabando de pessoas. Eu acredito que é isso, e para terminar, eu acredito que é um momento muito importante para nós discutirmos de que forma a desumanização dessas pessoas no mundo inteiro, ela vem reaparecendo com esses governos mais autoritários, de direita, como nós, no mundo, ainda enfrentamos e estamos diante de novas formas de desumanização. Então, isso é preocupante. E é com isso, em relação a isso que nós temos essa questão que nós temos de colocar em debate, no mundo inteiro. Não só no Brasil, nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Excelente, Cláudia. Muito obrigado pela sua participação no informativo.